Muito boa noite, irmãos. Prazer estar com os irmãos mais uma vez. E nesta quarta-feira, nós teremos uma quarta-feira diferente de todas as outras que nós temos participado dos cultos ou dos estudos, melhor dizendo. Então, em primeiro lugar, quero pedir aos irmãos que continuem orando pela campanha de missões estaduais. Sim, eu creio. Então, no próximo domingo, no dia 12, nós estaremos levantando a nossa oferta. Ore e contribui, porque com certeza nós seremos abençoados pelo Senhor. Irmãos, a partir do próximo domingo, nós estamos inaugurando uma nova formatação em que a Escola Bíblica Dominical, no domingo pela manhã, nós teremos o estudo da Escola Bíblica Dominical. Então, hoje, nós estamos, transmitindo aos irmãos a lição de número 1. A igreja nunca fecha, que é exatamente ministrada pelo pastor Elildes Júnior, pastor em Cabo Frio. E no próximo domingo, nós teremos então a participação do pastor Dario Francisco de Oliveira, lá de São Gonçalo. Quero dizer aos irmãos que é uma nova maneira que a Convenção Batista Fluminense, a diretoria colocou no seu coração para que nós pudéssemos, e a própria convenção pudesse oferecer para as igrejas do campo fluminense a oportunidade do próprio autor fazer um resumo. Então, como está tudo sendo gravado, tudo sendo por videoconferência, e cada igreja está usando uma formatação, quero dizer aos irmãos que nós vamos fazer então desta maneira, inaugurando assim. Hoje nós vamos rever o estudo da quarta-feira que passou, é o estudo número 1 com o pastor Elildes. Que Deus então possa nos abençoar e Deus possa nos orientar, que tenhamos realmente um estudo abençoado na sua presença e a nossa oração. Amém. Nas obras de tuas mãos, estrelas mil, a cintilar no espaço de teu poder em manifestação.
Olá, meus irmãos, que alegria, que privilégio poder falar com vocês. Este é um tempo desafiador, mas também de grandes bênçãos para todos nós, batistas fluminenses, para todos nós que servimos e amamos a Jesus. Deus tem sido muito bondoso para conosco e hoje estamos, por causa desta bondade, iniciando mais um trimestre de estudos bíblicos a partir da Escola Bíblica Dominical, usando a nossa querida revista Palavra e Vida, publicada pela Convenção Batista Fluminense. E algo muito bonito está acontecendo, irmãos. A nossa convenção, atenta ao momento que estamos vivendo, ela fez um hiato, ela deu uma pausa no seu planejamento pedagógico para incluir esta presente edição. Por isso é chamada de uma edição especial da revista Palavra e Vida. Uma edição para pensarmos sobre a esperança nos dias de quarentena. E que bom que vamos poder caminhar também assim, através dessas videoaulas durante esse trimestre. Habitualmente, a revista chega até você de forma física, ou também virtual, através do site da convenção. Neste tempo, exclusivamente o acesso virtual. Mas uma bênção a mais neste trimestre, e quem sabe assim será daqui em diante, não é? Os autores das lições estarão aqui ministrando as aulas através da EBAD, da Escola Batista à Distância. A EBAD que pertence à nossa Convenção Batista Fluminense. É mais um projeto, mais uma iniciativa da nossa convenção. Como nessa revista tivemos a participação voluntária de 13 autores, então a cada domingo, cada semana, será postada aqui na EBAD a aula correspondente à lição que virá. Então nessa semana estou aqui com vocês para trabalhar a lição 1 da nossa revista Palavra e Vida do presente trimestre. Então será um prazer, eu quero convidar você inclusive a influenciar outras pessoas para que façam o curso Palavra e Vida deste trimestre aqui conosco na EBAD, através da sua igreja. Faça aqui conosco. E olha, se você fizer esse curso das 13 lições, no final você vai receber um certificado de participação da nossa Convenção Batista Fluminense, atestando a sua participação para a honra e para a glória do Senhor, aqui conosco, nesse curso Esperança em Tempo de Quarentena. Como amamos a Escola Bíblica Dominical, como é importante para nós fazer parte dessa escola, não é verdade? Como é bom e como é necessário para a gente estudar a Bíblia. Então você que ama a EBD, você que ama a Escola Bíblica, com certeza se sentirá muito feliz por poder acompanhar os autores das lições a cada semana e também no final receber um certificado da nossa convenção. Bem-vindo! Bem-vindo à EBAD, bem-vindo ao estudo da revista do terceiro trimestre de 2020, Esperança em Tempo de Quarentena. Você já deve ter a sua revista aí nas mãos, ou no meio digital, através do seu recurso digital, um iPad, um tablet, um celular, ou quem sabe até você está com a sua revista impressa, de repente você imprimiu, o que pode ser melhor para você. O método é o que melhor se encaixar com você, mas a forma nós vamos dialogando, mas o conteúdo, esse é imexível. Nós estamos numa escola bíblica, então nós vamos estudar a Bíblia. Meus irmãos, mais importante do que um professor da EBD dizer, abram as revistas. O mais importante numa escola bíblica é quando a gente diz assim, abra a sua Bíblia. É isso que nós vamos fazer. E eu quero convidar você então para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, palavra infalível, palavra inerrante, a Bíblia Sagrada, o livro bendito de Deus para nortear o nosso viver, nortear nossos relacionamentos, nortear a nossa devoção. Eu quero convidar você para abrir então a Bíblia, palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ao capítulo 3,
E também você poderá acompanhar a exposição pela revista Palavra e Vida. A lição 1 está na página 14 e seguintes. Também você pode fazer isso, colocar já à disposição a revista na página 14. Nesta lição, o nosso título é Igreja Nunca Fecha. Igreja nunca fecha. Vamos ao texto sagrado, a base de tudo para o estudo e para essa reflexão de esperança da lição 1 da Palavra e Vida. A Bíblia diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está narrando sobre as divisões nas igrejas. O que causa divisão na igreja? Esse espírito do mundo, essa visão que vamos usar aqui a palavra mundo nesse sentido, como sendo aquilo que faz oposição ao projeto de Deus. O projeto de Deus, o projeto fora do plano de Deus, ou aquele projeto que luta contra o ideal de Deus. Por isso vamos utilizar aqui nesse sentido a palavra mundo. Então aqui vamos ver conceitos do mundo, ou seja, conceitos que não estão comprometidos com o padrão de Deus e que eles causam então um problema na igreja. Esses conceitos sendo assimilados, sendo praticados, atrapalham a unidade do povo de Deus a partir da igreja local. Então Paulo está tratando esse tema, irmãos, no capítulo 3. E nós vamos ler agora os versos 9 a 19. O apóstolo Paulo assim registra, verso 9: porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. Verso 15: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, verso 20: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Meus irmãos, o texto sagrado, esse pedaço de texto, nós chamamos essa perícope, esses textos, esses versos selecionados, eles nos ensinam muito sobre a verdade do porquê uma igreja nunca fecha. Eu disse para vocês aí na lição 1 que eu estava conversando com meu avô sobre essa realidade de pandemia. E meu avô, 97 anos, Leôncio, ele me disse: olha, eu tenho 80 anos, praticamente 80 anos de vida cristã, eu nunca vi a igreja fechar, fazendo referência ao templo. Realmente, irmãos,
O que aconteceu mudou drasticamente a nossa rotina. Muitas igrejas, até agora, eu creio que a maioria absoluta, até esse momento, quando estou gravando essa aula, a maioria absoluta, irmãos, ainda não retornou às suas atividades coletivas presenciais. Nós estamos nos adaptando, mundo online, culto online, recursos online, jeitos de reuniões para que não promovamos aglomeração. Aquelas que estão voltando dentro de um mundo de restrições que nunca imaginávamos que por ele passaríamos. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender é que Deus está conosco, Jesus está conosco, permanece ao nosso lado aquele a quem vento e mar obedecem. É esse o Senhor que guarda a nossa vida. É nele que está a nossa esperança. Por isso eu posso dizer a vocês de que a igreja não fecha. Os templos temporariamente estão fechados. Os ambientes dedicados para o culto a Deus estão fechados. Mas a igreja de Jesus, essa permaneceu aberta e permanecerá aberta. Nada para a marcha da igreja de Jesus. Nada pode conter a caminhada da igreja. É claro, irmãos, de que estamos solidários com aqueles que tiveram parentes, entes queridos, ceifados por essa tristeza tão grande no meio de uma pandemia, tantas calamidades que acontecem. Choramos todas as mortes, mas é claro que estamos chorando muito esse número tão grande de pessoas falecendo fruto de uma pandemia. Mas, irmãos, embora estejamos solidários, não é incompatível ser solidário e manter a alegria no Senhor, que cuida e põe a sua igreja avante em todo o tempo. Meus irmãos, a igreja não fechou. Fechou o templo. Você e eu continuamos o testemunho cristão. Nós estamos firmes diante do Senhor, porque a igreja nunca fecha. O texto que nós lemos, o texto do apóstolo Paulo, há uma pergunta fundamental, se você puder voltar ao texto sagrado, que está lá no versículo 16. Olha lá no verso 16, que pergunta importante. A Bíblia diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Meus irmãos, a igreja somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Não fechamos, irmãos. A igreja nunca fecha. Permanece ativa e influente no mundo. Mas é claro, irmãos, como é importante estar no templo. É muito valioso. A gente sabe que não precisamos do templo para adorar a Deus. Nós o adoramos em qualquer lugar. A igreja não parou de adorar a Deus esse tempo todo em que esteve sem frequentar o templo. Mas embora, irmãos, saibamos que o templo não é uma condição sine qua non para adorarmos a Deus, como é importante estar no templo. O templo é necessário, porque ele permite que nos congreguemos, nos reunamos como igreja. É bom e é importante estarmos todos juntos, nos vendo, nos abraçando, nos tocando, convivendo mesmo, e convivência no sentido da proximidade. Mas, irmãos, essa bênção vai voltar a acontecer. Agora não é o momento de abraços, de beijos, mas essa bênção voltará a acontecer. Então, frisamos bem que em nenhum momento estamos aqui defendendo que templo não é importante. Para que eles estarem aí? Não, templo é importante. Ele é um espaço que permite que todos estejamos reunidos ao mesmo tempo. O templo é um lugar de afetividade. Como temos visto a obra de Deus acontecer quando nos reunimos no templo, não é verdade? Mas a igreja não fica aberta porque o templo está aberto. A igreja está sempre aberta porque nós somos a igreja.
E onde eu estiver, onde você estiver, ali o templo de Deus se manifestará. Porque nós somos o santuário de Deus, a habitação do Altíssimo. Por isso, irmãos, Paulo está tratando esse problema da divisão. A igreja não fecha, a igreja não pode se dividir. E é interessante, a gente fez uma proposta de trabalhar esse texto bíblico aplicando em 3 direções que se entrelaçam. 3 direções que chegam no mesmo lugar. A primeira direção, ou seja, a primeira caminhada, o primeiro destaque que a gente propõe a fazer nessa aula, nessa reflexão, tem por título, está na página 15, cooperação madura e consciente. Isso é igreja. A sinceridade de Paulo é impressionante, irmãos. Vamos à Bíblia. Esse que é importante. Olha só a Bíblia aí. Quando Paulo começa, ele é tão sincero, lá no versículo 1, que ele chega dando um tom enérgico. Ele disse: eu não pude falar com vocês como a pessoas espirituais. Eu falei a vocês como a carnais, como a crianças em Cristo. Irmãos, Paulo está aqui acentuando a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem. Paulo aqui pontua que no ambiente da igreja havia aqueles que não conseguiam compreender a vida sem estarem presos e limitados à perspectiva terrena e física. E aí Paulo disse: olha, eu não pude falar a vocês como quem fala a pessoas espirituais. Eu tive que falar a vocês como quem fala a pessoas carnais. Eles não tinham amadurecimento espiritual. E é um problema quando não há maturidade na vida cristã. Porque o leite não pode ser alimento para a vida toda. Não é assim como a criança. Olha, a criança não pode viver de leite. O leite é importante, mas há um momento que o leite dá lugar a alimentos mais sólidos, mais robustos, mais consubstanciais. Paulo estava dizendo: olha, eu não posso aprofundar os ensinos. Eu não posso passar do leite. Eu não posso ir ao alimento sólido. Não está isso aí que você está vendo aí? Olha só no versículo 2 do texto que lemos, do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Dá uma olhadinha aí. Ele vai dizer: olha, vocês não poderiam receber. E nem podem agora receber esse alimento sólido. Irmãos, é um problemão para a fé. Por exemplo, olha, se a pessoa não tem maturidade espiritual, o que não é o nosso caso, espero em Deus que não seja de nenhum de nós, mas uma pessoa imatura na fé, ela, por exemplo, teria um grande problemão agora, porque ela poderia, por imaturidade espiritual, achar que só se pode adorar a Deus quando se está no templo. O que essa pessoa ia fazer agora? Ia se esfriar, se afastar, porque na mente dela só se adora a Deus no templo, no prédio físico da igreja. Olha que problemão. Isso seria uma expressão de imaturidade espiritual. Mas o maduro espiritualmente, aquele que já passou de uma vida carnal e adentrou na bênção de uma vida espiritual pela sua conversão em Cristo e pela sua santificação nesse processo de crescimento espiritual, entende: o templo está fechado, é uma prudência, mas eu continuo a minha comunhão adorando o meu Senhor. Isso é uma visão consciente, uma percepção consciente e madura do que é a cooperação cristã. Cooperar com o seu pastor, cooperar com a sua liderança, mesmo todos nós querendo muito estar no templo, mas cooperarmos, porque sabemos que esse momento é temporário, é passageiro, mas é prudência para o bem de todos nós. Pela carnalidade que imperava na igreja em Corinto, ela estava mergulhada, irmãos, em partidarismo, afogada em inveja e discórdias. Paulo vai dizer isso. Se a gente continuar olhando o texto aí, verso 3, verso 4, tinha um problemão, tinha partidarismos na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo está explicando: não é assim.
Lá no versículo 6 ele vai dizer, não é assim, irmãos. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O que planta e o que rega, diz Paulo no verso 8, verso 7, verso 8, não é nada não. Quem planta e quem rega é secundário. A prioridade está no Senhor que dá o crescimento. Aquele que recompensa tanto aquele que plantou quanto aquele que regou. Isso é consciência madura. Eu acho fascinante que então Paulo vai dizer, somos cooperadores de Deus. E trabalhando essa ideia madura de cooperação, ele vai dizer, usar a imagem de uma lavoura. Que coisa interessante. Sois lavoura de Deus. Eu acho muito interessante a imagem da lavoura. Eu também acho interessante que Paulo usa imagens riquíssimas. E o texto bíblico é permeado de imagens riquíssimas. A igreja como corpo, por exemplo. Essa comparação nos ajuda muito a entender. Mas, irmãos, olha que legal, olha que coisa que edifica a fé. Também se usa a imagem da igreja como jardim. Eu acho linda essa imagem. O jardim, ele adorna. Mas eu prefiro tanto, irmãos, a imagem da lavoura. Eu acho máxima essa imagem. Porque sai de um aspecto estático de um jardim que adorna e está ali para embelezar. Lavoura da ideia de cultivo, de vida em ação. E lavoura tem um ponto interessante. É mais ainda que adorno. Precisa produzir. Precisa dar frutos. Meus irmãos, Paulo vai dizer, nós somos lavoura de Deus. Ele é o devido dono, Ele é o provedor, Ele se utiliza da gente, nós somos cooperadores. Paulo e Apolos são simplesmente cooperadores. Deus é quem dá o crescimento. Irmãos, quando a gente entende que nós somos como um Paulo e como um Apolo, no sentido de que somos os cooperadores e que Deus dá o crescimento, nós somamos mais na igreja local. Porque isso é sinal de maturidade espiritual. Aí Paulo continua. E aí eu chego ao segundo destaque. Nós precisamos também de uma construção adequada e convicta. Adequada e convicta, porque o texto prossegue. Se você olhar a partir do versículo 10 e chegando até o versículo 15, Paulo começa a utilizar uma segunda imagem. Ele fala da imagem da lavoura, mas Paulo também fala da imagem do edifício. Está marcadinha lá no verso 9, na palavra. Só dá uma olhadinha aí na Bíblia. Como é importante, o tempo todo, os olhos nas Escrituras. Escola bíblica. Olha lá, ele fala de si mesmo como construtor, não é isso? Como um lançador de alicerces. Pois essa era a característica do seu ministério. Ele era um missionário. Paulo era um plantador de igreja. Ele estabelecia um alicerce, outro vinha, continuava a construção sobre esse alicerce. Paulo estabelecia as bases como missionário plantador e vinha o missionário cultivador, aquele que quer continuar essa obra. O alerta de Paulo foi na seguinte direção no versículo 10 da Bíblia Sagrada. Olha, cada um veja como constrói. Então Paulo vai dizer sobre uma construção adequada e convicta. Cada um veja como constrói. Paulo pregou, ensinou sobre Jesus Cristo, o único fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de tudo é Cristo. Paulo ele vai enfatizar. Você pode ver no versículo, na página 16, quando vou comentando esse texto, Paulo vai enfatizar. É em Cristo que se constrói. Então todo mundo tome cuidado com isso. Veja onde está construindo. Porque a forma como se faz a construção é importantíssima. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, cuidado para ver como você constrói, porque lá no verso 13, ele vai dizer o seguinte, de que a obra de cada um se manifestará. Foi construído sobre o quê? Sobre ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Vai chegar um dia, chegará o dia da avaliação. Paulo vai dizer isso. O fogo testará as obras. E nós vamos ver as obras que permanecem, mas também as obras que não permanecem. Mas as obras podem ser, irmãos,
de ouro, de feno, de palha, e o fogo mostrará se ela permanecerá ou não. Mas ela precisa estar, mesmo sendo de ouro, de feno ou de palha, sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Paulo vai falar, inclusive, irmãos, sobre construções inadequadas. Olha, irmãos, isso permite dizer que nós podemos apresentar a mensagem a alguém parcialmente. Isso é uma construção inadequada. Nós precisamos mostrar toda a verdade de Deus. Por isso, irmãos, que louvado seja Deus, que o que salva é o fundamento, não são as obras. A salvação é uma garantia da misericórdia de Deus e não o resultado das mãos dos construtores. Por isso que Paulo vai dizer que, olha, existem construtores que até trabalham mal, mas se forem fiéis, serão salvos. Porque não é a obra de um construtor que salva, mas é o fundamento. Meus irmãos, a falta de convicção espiritual é prova de imaturidade, diante da qual os construtores serão analisados. Falta de maturidade espiritual, construções que lamentavelmente serão reveladas como inadequadas. Então o apóstolo Paulo fala sobre isso e a gente precisa estar atento. As construções, espiritualmente falando, devem ser adequadas, convictas. Isso é ser igreja. Nosso terceiro e último ponto de destaque, Paulo vai falar sobre a habitação protetora e sagrada. Essa habitação está baseada, irmãos, nos versos 16 e também no verso 17. Não sabeis que sois santuário de Deus. É bem verdade, irmãos, que por nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma de uma construção à altura do Evangelho. A Bíblia já diz, olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro. A excelência é de Deus, está lá em 2 Coríntios. Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que sois santuário de Deus? É como se eles ainda não tivessem alcançado essa ideia. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vós? Podemos prosseguir perguntas do tipo, vocês não sabem que a igreja é gente, não é o templo? Vocês não sabem que a igreja é gente habitada pelo Espírito Santo? Meus irmãos, por mais lindos e suntuosos que sejam os templos, eles podem ser destruídos, a igreja jamais. Por mais lindos que sejam os templos, eles fecham, mas as igrejas permanecem abertas. A proteção da igreja é o seu Senhor. A proteção da igreja é Jesus, o guarda, o protetor fiel. Paulo então vai usar essa ideia, não sabeis. É interessante que se nós folhearmos o texto bíblico, e se formos um pouquinho à frente, lá no capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver Paulo voltando ao tema, dizendo lá na primeira carta, ainda no capítulo 6, versículo 10, folheia lá, dá uma olhadinha lá o que ele diz. Ele afirma assim, olha, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Paulo continua tratando isso. Interessante que essa expressão não sabeis, ela é utilizada 10 vezes na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todas as vezes para fazer uma afirmação incontestável. Aí na página 17 eu coloco as 10 referências. Você possivelmente já deve ter visto e pode reler no tempo que você achar necessário. Como Deus ama a sua igreja. É a presença protetora de Deus que garante a igreja. Deus é zeloso. Deus protege a igreja. Deus nos põe no alvo do seu propósito. E é interessante, irmãos, que lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo volta ao assunto. É verdade, olha, se formos à segunda carta, se você folhear a Bíblia até a segunda carta, lá no capítulo 6, você vai ver ele dizendo assim no versículo 16. Pois somos santuários do Deus vivo. Como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Interessante que o autor aos Hebreus também discorre essa ideia.
Ele vai falar sobre isso, Hebreus capítulo 3, versos 4 a 6, vai dizer sobre isso, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Olha que coisa linda, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim da nossa confiança e a glória da esperança. Que coisa especial, que coisa marcante para nós, a glória da esperança. Meus irmãos, povo de Deus, para pensarmos e agirmos nessa conclusão. Não é uma tarefa fácil ficar em casa, a gente sabe disso. Diante dessa quarentena, nós estamos tendo que passar por uma prova de fogo, porque amamos estar no templo. Mas vamos pensar uma coisinha aqui. Agora que ficamos um pouco impedidos de ir, será que nós valorizávamos o estar no templo quando tínhamos condições de lá estar? Será que a gente dava o devido valor a isso? Como é importante pensar. Como é triste e lamentável a realidade que muitas vezes só valorizamos quando não podemos mais. Também sabemos que somos santuário de Deus. Se meu irmão também é santuário de Deus, como deve ser o relacionamento entre os servos de Cristo? Como que os santuários de Deus devem se relacionar? Cristo é fundamento. Cristo é a base. Nós somos cooperadores de Deus, como Paulo, comprometidos com essa construção. Meus irmãos, como estão as obras das nossas mãos? Querido irmão, querida igreja que não fecha, o meu desejo é que tenhamos firmes a resposta à pergunta do apóstolo Paulo. Não sabeis que vocês são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Que a nossa resposta seja sim, Senhor, Deus da palavra. Eu sei que eu sou teu santuário e eu sei que o teu Espírito habita em mim. Por isso, Senhor, a igreja nunca fecha. Que seja essa a nossa oração, nosso testemunho e nossa dedicação permanente ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pelo estudo da palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está agora participando dessa escola bíblica. E que com essa consciência de que a igreja nunca fecha, avancemos e continuemos fiéis, honrando-te em todas as circunstâncias. É o nosso desejo, Pai. Clamamos por isso, porque somos falhos e pequenos, mas sabemos do poder ilimitado do nosso Deus, porque o Senhor é todo-poderoso. Obrigado pelas tuas igrejas. Guarde-nos, ó Deus, para ti mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a palavra continue nutrindo a nossa vida e que ela seja mais importante do que revistas, que ela seja o principal livro aberto diante de nós. Amém. E aí, irmãos, gostaram do estudo? Estudo abençoado, não é isso? A igreja nunca fecha. Então, louvo a Deus, meus irmãos, por este momento novo que a igreja está experimentando. Que Deus possa abençoar os irmãos, possa orientar a vida e que os irmãos tenham um final de semana abençoado. Mas no próximo domingo estaremos de volta, de manhã, com a lição número 2, que será ministrada pelo pastor Dario Francisco de Oliveira. E à noite, o pastor estará fechando a campanha de missões estaduais. Sim, eu creio. Então estaremos de volta, meus irmãos, no próximo domingo, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe os irmãos, é a nossa oração. Amém.
consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. Em caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano